E oi, pessoal do 7º semestre. Estamos falando sobre organização da administração pública. Até agora, nós vimos a questão dos órgãos públicos. Nós vimos o que são órgãos públicos, nós vimos classificação desses órgãos públicos. Lembrando que esse material, por escrito, tem na minha página, a página docente, para vocês acessarem e acompanharem junto aqui com o vídeo, fica mais fácil. Nós vimos então, nos vídeos anteriores, que uma pessoa jurídica, pública, um ente público, União, Estado, Município e o Distrito Federal, eles foram criados para fazer serviços públicos, para melhorar esse serviço, para fazer um serviço melhor, pelo princípio da especialidade, pelo princípio da hierarquia. Essas pessoas se dividem internamente em órgãos públicos. O que existe dentro de uma pessoa, o que compõe uma pessoa, são órgãos. Uma pessoa é a soma dos seus órgãos. É exatamente isso que é a administração pública direta. Então nós vimos até agora a criação de órgãos públicos, administração pública direta, desconcentração. Direta porque é a própria pessoa que nós criamos e está fazendo o serviço. Nós criamos essas pessoas para fazer esse serviço público. Então, administração direta, desconcentração, órgãos públicos. Agora, existem alguns serviços que são tão especializados, que são tão específicos, e muitas vezes eles acabam se tornando tão grandes, tão pesados, que é mais fácil fazer com outra pessoa, minha pessoa, uma pessoa que é minha, uma pessoa que eu sou dono dela, do que eu mesmo fazer. Um exemplo que eu tenho dado em sala de aula, existe uma função que o meu corpo precisa realizar. Então, desde que houve a minha concepção, essa maravilhosa concepção da pessoa que vos fala, desde que houve essa concepção, o DNA daquela célula original, ele sabia que precisaria se dividir em órgãos, aquela célula inicial, para então cumprir várias funções típicas de um Homo sapiens. Já sabia, por exemplo, que o Homo sapiens precisaria caminhar. Então, aquela célula original se dividiu em órgãos para propiciar àquele ser que ele realizasse uma função que é típica dele, caminhar. Então, eu tenho essa capacidade. Eu, como pessoa, posso fazer isso, realizar essa função, eu mesmo, através dos meus órgãos, porque eu me desconcentrei. E como sou eu mesmo que faço isso, administração direta. Eu mesmo caminho. Agora, com o decorrer do tempo, surgiu uma necessidade que é muito grande para eu realizar com esses órgãos que poderiam fazer isso, que podem fazer isso. Então, com o transcorrer do tempo, surgiu para mim, Lamartine, a necessidade de me deslocar todos os dias até ao CDB, da minha casa até ao CDB. Isso são cerca de 8 quilômetros. A questão é, eu consigo, eu mesmo, através dos meus órgãos, administração direta, desconcentração, eu consigo realizar esse serviço público? Caminhar até o CDB? Sim, consigo. É possível que eu chegue caminhando da minha casa até o CDB 8 quilômetros todos os dias. Mas, vamos combinar. Ir da minha casa para o CDB é um serviço muito específico daquela função que é inerente ao meu corpo, que é caminhar. Então, eu tenho a função de caminhar. Mas caminhar até o CDB é muito específico e muito grande, muito pesado, para eu fazer todos os dias com os meus órgãos. Se eu fizer isso todos os dias, caminhando da minha casa até o CDB 8 km, provavelmente eu vou emagrecer muito. E emagrecer não está nos meus planos. Mas não é questão de emagrecer, a questão é gastar muita energia desse corpo. E gastar energia nesse corpo significa que eu vou ter que repor essa energia. E como que eu reponho energia? Me alimentando. Como vocês podem perceber, eu tenho bastante energia acumulada.
Mas se eu for para o CDB todo dia a pé, eu vou ter que gastar muito dinheiro repondo energia. Gastar dinheiro. Dinheiro é imposto. Dinheiro é verba pública. Então, existem serviços que o Estado precisa fazer, que se for ele mesmo fazer através dos seus órgãos, vai ficar muito caro para quem paga imposto. Vai ficar vai gastar muita energia, que é dinheiro, para fazer um serviço que é muito especializado. Então, a inteligência orgânica, biológica, entende que é melhor fazer esse mesmo serviço, não eu mesmo, mas algo que é meu. Então, os entes públicos criam entidades. Nós criamos os entes. E eles criam entidades. Eles criam 4 pessoas jurídicas públicas para fazerem serviços que são muito especializados, muito pesados para eu fazer com os meus órgãos. Lembrando que esse órgão aqui tem que fazer inúmeros serviços. Né? Vamos pegar lá, por exemplo, os ministérios que existem. Ministério da Saúde, do Trabalho, da Economia, de Planejamento, Ministério de Transportes. Então são muitos serviços. Esse específico, então nós vamos criar uma pessoa para fazer. Agora, já não estou eu mesmo fazendo com os meus órgãos. Eu criei uma outra pessoa. É outra pessoa. Então, não se trata mais de desconcentrar. Porque mão não existe. Órgão não existe. Os meus órgãos sou eu. Quem responde pelo que os meus órgãos fazem sou eu. Então, se a minha mão faz alguma coisa, não vou responsabilizar minha mão. A responsabilidade é da pessoa. Agora, nesse caso de um serviço muito específico, eu vou criar outra pessoa, já não são mais os órgãos. Então, já não estou mais me desconcentrando. Agora, eu vou pegar o serviço que eu tenho que fazer, vou tirar de dentro de mim e vou criar outra pessoa. Então, agora nós temos uma descentralização. Criar entidades é descentralização. Como não sou eu que estou fazendo, é outra pessoa, apesar de ser minha, é outra pessoa, nós chamamos isso de administração indireta. Portanto, criação de entidades é descentralização. Administração indireta. Por que é indireta? Porque não é a pessoa que nós criamos. É uma pessoa que ela criou. Direto é quando o próprio município faz. Quando quem faz o serviço é uma autarquia do município, é uma fundação do município, então não é direto, é indireto. Administração indireta, criação de entidades públicas, descentralização. Para retomar o exemplo da minha caminhada até o CDB, né, como isso gastaria muita energia e tem que fazer sempre, muito especializado, o que eu fiz? Eu comprei um carro, eu comprei uma moto, eu vou de ônibus. Ou seja, eu não vou estar fazendo o serviço que eu tenho que fazer com os meus órgãos. Eu tenho uma outra pessoa, um carro, que é minha. E se aquela pessoa é minha, ela é pública. Então as entidades são seres, criaturas jurídicas, públicas, que pertencem à pessoa, mas não é, que pertence ao Estado, mas não é o Estado. É uma outra pessoa. Pública, porque pertence ao Estado, mas não está dentro do Estado. Não está dentro do Estado. O carro, ele é meu, mas ele não está dentro de mim. E se Deus quiser, nunca vai entrar. O carro é meu, mas não sou eu. Isso é entidade. Órgão, sou eu. Órgão está dentro de mim. Administração direta, desconcentração. Entidade, não sou eu, mas é minha. Administração indireta, descentralização. Então nós temos as 4 possíveis entidades de serem criadas. E quais entidades são essas? Pessoas jurídicas públicas. Pessoas jurídicas públicas. Só existem 8 no ordenamento jurídico brasileiro. União, Estado, Município e o Distrito Federal.
autarquia, fundação pública, empresa pública e a sociedade de economia mista. Quem são as entidades, ou como elas funcionam, como elas se criam, né? Quais são as características? Então vamos lá. Primeiro, autarquia. Aliás, muitos autores defendem a tese de que autarquia e fundação pública são absolutamente a mesma coisa. Então, muito do que nós vamos falar sobre autarquia vale para a fundação pública. E olha só, autarquia só existe pública. Então é redundância dizer autarquia pública. Mas fundação, existem também as privadas. Então nós dizemos fundação pública. Autarquia, como já dissemos, é uma pessoa jurídica de direito público. O patrimônio, o capital dessa pessoa é totalmente público. Ela foi criada, separada do Estado, porque ela não é aquela pessoa. Então a autarquia tem uma autonomia administrativa e financeira, orçamentária. Ou seja, lá no orçamento do Estado, na LOA, Lei Orçamentária Anual, tem uma rubrica, uma conta chamada autarquia tal. Vamos pegar um exemplo, a AGPEM, a Agência Penitenciária do Estado do Mato Grosso do Sul. Ela é uma autarquia. Então, lá no orçamento do Estado, tem uma unidade orçamentária chamada AGPEM, Agência Penitenciária do Estado do Mato Grosso do Sul. Mas não tem uma conta chamada DOF, Departamento de Operações de Fronteira. Porque o DOF, ele está dentro do orçamento da pessoa Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. A AGPEM é outra pessoa. Então, quando o Estado descentraliza e cria outra pessoa, ele dá autonomia para essa pessoa, autonomia administrativa, orçamentária, então ele tem um orçamento próprio. O presidente da AGPEM, ele é um assinador de cheques. Nós chamamos isso tecnicamente de ordenador de despesas. Então ele tem uma unidade orçamentária própria. Isso é uma grande liberdade. Ele não precisa pedir para ninguém para resolver os problemas da AGPEM em termos de orçamentários financeiros, que ele tem o seu próprio orçamento. O diretor do DOF não tem. O superintendente de políticas penitenciárias da Secretaria de Segurança não tem. O presidente da AGPEM tem. Sempre a autarquia é criada por lei. Tem que ter uma lei criando uma autarquia e só precisa de lei. Fez a lei, está funcionando. No outro dia, pode ligar o computador que está valendo. Só faz serviço público. A autarquia pública só faz serviços públicos. Existem algumas entidades, vamos ver mais pra frente, que têm alguma atividade econômica, que podem gerar receita própria através de alguma atividade econômica. As autarquias só fazem serviço público, capital totalmente público. Tem que prestar contas para o Tribunal de Contas do Estado ou da União, dependendo de quem foi o ente que criou. Se é uma autarquia criada pela União, como o INSS, como o INCRA, então tem que prestar contas para o TCU. Se é uma autarquia criada pelo Estado, como o IAGRO, como a AGESUL, como a AGPEM, presta contas para o Tribunal de Contas do Estado. Uso de dinheiro público. Usou dinheiro público, tem que prestar contas para os tribunais de contas. Responsabilidade por danos causados pelas autarquias é da autarquia. Então, se um preso sofre, por exemplo, algum dano físico dentro de uma penitenciária, esse preso pode entrar com ação contra a AGPEM. Então, a ação é contra a pessoa, certo? Nós temos 8 pessoas, 4 entes, 4 entidades. Se um agente dessa pessoa comete um dano, vou entrar com ação contra essa pessoa. Se um agente dessa pessoa comete um dano, vou entrar com ação contra essa pessoa. Aí tem uma diferença fundamental. Essa pessoa responde pelos danos causados pelos seus agentes. Porém, se essa pessoa não suportar responder integralmente pelo dano, uma sentença judicial, por exemplo, de milhões de reais, se essa pessoa não suportar com o seu orçamento, com a sua finança, então eu vou chamar a lide, o ente criador. Então, se um preso sofre uma lesão corporal grave dentro do presídio, no Mato Grosso do Sul, nós vamos entrar com ação contra a AGPEM. E só a AGPEM, não é litisconsórcio. Não vou entrar AGPEM e Estado de Mato Grosso do Sul.
vou entrar com ação contra a AGPEM. Se a AGPEM não suportar responder, no final do processo, eu denuncio a ALIDE, o Estado de Mato Grosso do Sul. Mas não vou entrar com ação contra os dois. A responsabilidade é da agência penitenciária. Como é público, e o orçamento é público, e o capital é público, não quebra, não tem falência. A autarquia não vai à falência. Assim como o próprio município não vai à falência, sempre vai ter arrecadação de impostos, sempre vai ter um orçamento, então não vai ter falência. Tem muitos privilégios. A autarquia, ela tem muitos privilégios típicos de qualquer pessoa jurídica pública. Então não vai pagar impostos, por exemplo, não vai pagar IPTU, não vai pagar IPVA dos seus carros, não paga impostos, porque é público. E tem também o privilégio jurídico, né? Então, nas ações em que as entidades estiverem envolvidas, nós temos prazos diferenciados, vocês aprendem isso no Código de Processo Civil. Então, todos os privilégios dos entes se comunicam para a autarquia, que só faz serviços públicos. Vamos pegar alguns exemplos, só para vocês terem essa noção. Já falei de alguns, por exemplo, o INCRA, eu chamo Instituto, né? Mas o nome não importa. O que importa é a natureza jurídica. Então, o INCRA, que é Instituto, é uma autarquia. O Banco Central chama Banco Central. Não importa o nome, importa a sua natureza. É uma autarquia. O INSS é uma autarquia. Aqui em Mato Grosso do Sul nós temos, como eu já disse, a AGPEM, tem o IAGRO, a AGESUL. Então nós temos autarquias. Lembrem-se bem, não importa o nome, não importa o nome. Importa a natureza jurídica. E tudo que eu falei vale para fundação. No próximo vídeo eu vou dizer a diferença entre autarquia e fundação e falar das outras entidades. Mas fica aqui a ideia. Descentralização, criação de entidades, administração pública indireta. 4 entidades: autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Vamos para o próximo vídeo.